Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do E aí, me conta mais. E hoje a gente vai falar sobre se cuidar. É vaidade ou autoestima? Todo mundo tem essa opinião, né? Mas a verdade é que hoje é um tema muito abordado, todo mundo fala sobre autoestima, autocuidado. E hoje a gente trouxe aqui o Dr. Rafael Pacanaro para falar com a gente sobre cirurgia plástica. Cirurgia reparadora, ele vai trazer todas essas diferenças, como falar, o que fazer e como é. Eu vou apresentar ele, ele vai falar um pouquinho sobre ele. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Tudo jóia, Dai. Fala um pouquinho sobre você, fala quem é você para a gente começar a nossa conversa. Tá jóia. Eu sou Rafael Pacanaro, eu sou cirurgião plástico, né? E nos últimos anos aí, eu vi uma brecha, né? Um oceano azul do mercado, assim. Porque quando a gente fala em cirurgia plástica, na questão estética, né? A gente já lembra da esposa, né? Já lembra da mulher, já lembra dos seios, da prótese. Só que a gente também tem um mercado potencial tão grande quanto, que é o mercado masculino, né? Sim, E eu vi esse público aí não atendido, né? Não prepara, não sem um lugar, sem um profissional dedicado a cuidar dele, né? Cuidar do cuidado masculino. E abracei essa ideia e já tem aí uns 5 anos assim que a gente vem crescendo nesse segmento assim, né? Hoje o consultório lá, ele tá praticamente assim 95% do público masculino, né? olha, Que também tem demandas, né? Tem sim, demandas sim, tanto claro. quanto a mulher. Há um certo estigma ainda, né? Porque assim, ninguém questiona a mulher quando ela quer melhorar o contorno corporal dela, né? Tirar uma Exatamente, gordurinha localizada. é. No homem, às vezes, ainda, fala assim, o homem que busca isso, ele fala assim, o cara é preguiçoso. Mas não necessariamente é isso, né? Você mesmo é a prova viva disso, né? Sim, Extremamente dedicada, extremamente empenhada na atividade física, nos cuidados com a alimentação, e a plástica é uma cereja do bolo, né? Então, o homem que busca isso não é o homem que não quer que é vagabundo, que ele não quer treinar, que ele não é nem para esse público, né? A ele gente quer quer melhorar. melhorar, quer dar Uhum. um pouquinho mais de performance ali no contorno corporal. Então, tem um pouquinho ainda desse estigma que vem sendo quebrado, né? Dia a dia a gente vem ver cada vez mais Sim, é, os homens preocupados com a sua é aparência. preocupado com a aparência. E essa é também uma questão, né? Que se você talvez toque nesse assunto, vaidade, autoestima, né? Que são coisas Sim, diferentes mesmo, né? Vaidade é aquele sentimento mais negativo, né? É sim. aquilo quando você se cuida aí, talvez para se mostrar, talvez para impressionar, ou faz pelo outro. Mas a autoestima não, né? A autoestima é uma Sim. coisa, é um sentimento positivo, né? É um sentimento que É, traz pra gente aí uma elevação da nossa moral, da nossa energia. E, querendo ou não, né? A primeira coisa que a gente passa, né? Aqui mesmo, ninguém me conhece ainda, muita gente não me conhece, né? A primeira coisa que passa é a imagem. A é. imagem que, antes de eu abrir a boca, eu já fui julgado, né? Eu Sim. já fui julgado. Eu falo, nossa, esse cirurgião plástico aí tá caído, aí tá gordinho, né? Esse cirurgião plástico aí tá sem cabelo, esse cirurgião plástico aí, né? Tá precisando tá falando sobre cirurgia e ele mesmo não se cuida. E a gente acaba vendendo a nossa imagem, né? Acaba vendendo a É. nossa imagem, né? E assim, não necessariamente, se você também não mexe com a questão de estética ou de beleza, a imagem também é algo importante, né? Para um empresário, como ele se porta, né? Para vendas, né? Querendo ou Uhum. não, como eu disse aqui, a gente julga, né? Sim, Inicialmente. Aí você bate o claro. olho, não conhece a pessoa. Então, a forma que ele está vestido, né? O asseio que ele tem. Então, é o que o ser humano conta nos primeiros segundos ali, né? Depois você Sim. vai conhecer, depois você vai ver caráter, depois você vai ver confiança, honestidade, que é importante. Mas se a aparência já bloqueou, dificilmente você vai conseguir ter Dificilmente você vai acesso. mudar essa Ex- visão sobre quem te viu primeiro. O que a gente exatamente. vê é que esse assunto, esse tema, ele tem várias caixinhas, né? Tem a caixinha do interesse pela cirurgia plástica, porque eu fiz uma bariátrica, meu corpo mudou, eu tô com muita flacidez.
tem o interesse da pessoa que quer aparecer na mídia de forma diferente, quer impressionar os telespectadores, as pessoas que estão ali seguindo, acompanhando. Tem inúmeros interesses. Tem o interesse da pessoa que não gosta daquela gordurinha localizada e é só aquilo mesmo. Então, a pessoa que te procura, a gente está falando agora, nesse momento, do contorno corporal masculino, que é o teu foco, hoje é o teu mercado. Você focou nisso. Foquei E é nisso. muito interessante porque eu conheci você de uma outra forma, Foi, né? foi. De uma outra maneira. E hoje a gente abre lá o teu Instagram e o foco mesmo é o público masculino. É. Aí a minha pergunta pessoal foi: é tão grande assim a demanda de homens que não estão, não vou dizer satisfeitos, mas que querem uma mudança significativa para aparecer melhor no mercado de trabalho, para ficar melhor para a esposa. Ai, doutor, como é essa chegada do homem no teu consultório de falar, doutor, olha isso aqui, meu braço não tá legal, quero fazer, porque antes, doutor, a gente tinha um público masculino que se preocupava muito com aquela cirurgia da mama do homem que eu... Isso, a ginecomastia. Isso, tinha essa coisa do homem querer fazer essa cirurgia porque se sentia envergonhado, não queria ir à praia, não queria tirar a camisa e tal. Hoje não é mais só isso, ou apenas isso. Hoje o homem quer definir o abdômen, quer definir a coxa, quer até fazer o enxerto de glúteo, que eu já sei. Muitas vezes, sim, sim. Então, como é essa chegada do teu paciente e essa abordagem dentro do teu consultório com o público masculino? Olha, como eu disse, assim, né? Esse mercado, ele está pouco desenvolvido, né? Porque, assim, quantos cirurgiões plásticos você conhece? Inúmeros, né? Segue muitos cirurgiões plásticos, muitas vezes. Sim. Só que, assim, quantos você conhece ou ouviu falar que se dedicam ao cuidado do corpo masculino? Exatamente. Então, essa comunicação e essa dedicação a esse controle corporal masculino traz o homem também, para mim, já com bastante confiança, né? Ele vê muito o dia a dia, sabe dessa dedicação, tem suas peculiaridades, né? Que, vou falar a verdade, são peculiaridades, às vezes, positivas, Sim, né? Porque o homem tem um outro vigor físico, né? Tanto para suportar um trauma cirúrgico, quanto a questão hormonal dele para a pele também é uma retração melhor. Então, tem uns benefícios, assim, às vezes, superior mesmo ao resultado estético feminino. Para o homem é mais fácil a recuperação? Costuma ser. A gente imagina que não, né? Que o homem é chorão, o homem... Mas, assim, é uma questão biológica até mesmo, né? Por exemplo, é um baque, né? Passar por um pós-operatório muitas vezes, né? Você tem perda de líquidos, você tem inchaço. Sim. E a resistência física masculina é um pouco mais forte, isso conta também na recuperação. E tem mais capacidade, mais reserva biológica para suportar um trauma grande numa cirurgia corporal. A parte muscular também é resistente, né? Exatamente. E a questão hormonal que age na pele, né? Quem tem mais celulite? A mulher. A mulher. Quem tem mais estrias? A mulher. Por conta do quê? Por conta da parte hormonal que deixa essa pele mais frágil, né? O homem tem menos tendência a esse tipo de alteração. Então, às vezes, a capacidade de retração, a necessidade de cortes para tirar pele, acaba sendo reduzida no público masculino. A gente consegue fazer um trabalho, às vezes, de menos cicatrizes. Algumas vezes não. Olha. Mas tem uma capacidade maior de retração, né? Uma pele um pouco mais firme também, por uma questão também biológica, né? Tem essas questões, essas vantagens aí. Então, a condição biológica, ela é quase que 100% à frente da mulher. Mas e a condição psicológica do homem? Como funciona? Então, o homem é mais, né, como você falou, mais manhoso, né? Ai, tá doendo aqui, tá doendo. A mulher não, a mulher é mais forte. Você me viu lá no consultório que eu reagi super bem, super né? Bem, super bem. Super bem, você foi super bem. É assim, da prática diária, assim, né? O cara que já se predispôs, vamos ver, não é a rotina, a gente não vê tantos homens buscando, mas o cara que já passou por todo esse processo aí, ele já aceitou, ele já viu a necessidade, ele já viu o benefício que ele vai ter, ele quer aquilo, né? Então, como ele quer, ele acaba se submetendo e a questão psicológica, né? Quando você tem, exatamente, você tem aquele desejo, você já decidiu, você já superou todos os nãos aí de fazer ou não esse procedimento e chegou até o consultório e marcou sua cirurgia, psicologicamente você já está mais blindado. Já tá mais Exato, você tá mais blindado. Então, né? na prática,
parece, né, que o homem é o chorão, o manhoso, mas talvez assim, o teu marido lá que nunca pensou em fazer cirurgia plástica, ele é mesmo. Por isso que eu falo, ele é mesmo. Ele tá lá e fala, isso não é pra mim, não sei o que lá, pra quê? Mas o cara que já passou por tudo isso daí e apareceu e decidiu e quer fazer, ele tomou essa decisão, ele já tá mais preparado também psicologicamente. Então, na minha prática diária, assim, eles vão super bem, E né? a busca maior do homem no teu consultório é pela lipoaspiração de abdômen? Eu acredito que seja, né? É, Porque o que incomoda o homem é a barriga, sim, a né? barriga e a questão de ter o volume na região do peito Aham. aqui, né? Seja esse volume às custas de acúmulo de gordura, seja por próprio desenvolvimento Aliás, do tem uma tecido pergunta mamário. aqui. Alguém me Ah, fez uma pergunta assim, ó. Essa região mamária, sim. ela só é resolvida com corte ou ela pode ser lipoaspirada também? Então, a questão de ter ou não o corte, ela não depende do que é o conteúdo. Ele pode ser só gordura, pode ser glândula e não precisa de corte. O que vai definir ter que ter o corte ou não é o excesso de pele. Se a musculatura está em dia, né? Exato, mas o excesso de pele mesmo, né? Você imagina assim, que além do volume, é flácido, é caído. Se eu Uhum, tirar esse volume, algumas vezes tem dependendo do grau de flacidez, vai ter uma uhum. retração, mas tem casos que vai ficar um saco murcho. E isso não tem a ver com a idade do paciente, Não tem a ver com a necessariamente, pode qualidade da pele. qualidade da pele Aham, e, por exemplo, se a pessoa foi um obeso extremo no passado, uhum. 150 quilos e emagreceu para 80, pode, às vezes, essa pele não regredir, né? E ficar com uma queda. E aí, em procedimentos menos invasivos, de só tirar o volume, a glândula ou a gordura Não residual, vai pode, resolver. às vezes, ficar Aham. um saco de pele ali que tem que ser removido. Pele em excesso, seja na mama, seja no abdômen, nas costas, ela vai sair com cortes para tirar Mas, doutor, esse esse corte no corte. homem, porque o corte na mulher, ele é disfarçado com o biquíni, com a lingerie e tal. Mas e pro homem? Porque pro homem ir à praia com aquele E- corte, né? Sim, boa pergunta, porque realmente, né, o homem não vai usar nenhuma Aham, cobertura ali nessa região, né? Aí assim, a questão é, cicatrizes vão haver? Vão, em alguns casos. Não, em uhum. raros, tá? A gente consegue, na maioria das vezes, resolver sem essa cicatriz na região mamária. Mas nos casos que são necessários, essa cicatriz a gente consegue fazer como? Posicionar ela no contorno do músculo peitoral maior. Não fica Ah, uma aquela cicatriz. marca que tem embaixo, né? No sulco do peitoral e entrando para debaixo da axila aqui. Então, fica um contorno desenhando como se fosse o limite do músculo peitoral. Visualmente, opa, perdão, esse contorno Aham. respeita uma linha anatômica, o cérebro entende como um contorno muscular. Que Então, já é do corpo. que é do corpo. Aham. Mas a questão também não é essa. Vai fazer assim, mas ó, parece um contorno do corpo, mas é uma cicatriz que está no meio do peito. Sim, sim. A questão principal é, se ele precisou dessa cicatriz, é porque a situação era horrível. É Era muito melhor grave. a Exatamente, troca. exatamente. Então, com certeza, ele tira a camisa com essa cicatriz, mas não tirava Sim. com aquele seio E no caído, com geral, aquela... a gente não fica o tempo todo, o homem não fica o tempo todo sem camisa. No Exatamente. Então, geral, a gente usa uma camisa, exatamente. tal, Então, né? esse problema de não poder tirar a camisa por causa da cicatriz, quando está indicada a cicatriz, não é um problema. Não, e eu li que, na maioria das vezes, esses homens que fazem essa cirurgia, né? Que já me fugiu o nome aqui agora. Ginecomastia. Isso. Eu li que eles ficam tão realizados, a Exatamente. autoestima fica tão elevada, porque isso incomoda quem tem. A pessoa se sente incomodado. E eu li vários relatos de homens que, hoje eu vou à praia por quê? Não é o disfarce, é o acessório que é aquela camisa do sol, aquela camisa que a Sim, gente usa para o sim, sol. sim. Então, muitos homens se sentem assim realizados de ter feito a cirurgia. E eu vi também que para o homem a marca do abdômen, da lipoaspiração, eleva muito a autoestima dele. E essa lipoaspiração é a lipo HD, é a lipo normal? Qual é a lipo que deixa aquele abdômen definido, todo Uhum. marcado? Então, lipoaspiração, né? Ela evoluiu bastante aí. A Lipo HD, que todo mundo conhece, esse termo ficou popularizado, Uhum, ela tem uns 20 anos já de desenvolvimento dessa técnica aí, tá? E ela consistiu em que inicialmente, né? Consistia em simular a musculatura, desenhando a gordura superficialmente ali, tirando a gordura, de forma a simular o que seria a musculatura abaixo dela, que é o reto certo. abdominal, os músculos oblíquos na lateral. É... Isso
muitas vezes estigmatiza o resultado, fica estranho, né? Por quê? Não tem contração, não tem movimento, né? Uhum. É um desenho na pele, né? Com um relevo, um desenho Sim, 3D, né? sim. Um desenho 3D. A médio e longo prazo, as pessoas acabam Ganhando ganhando peso. peso, oscilando, ou mesmo que não oscile o peso, elas acabam se arrependendo. Por- Mesmo se a pessoa treinar Então, e construir essa musculatura? exatamente, aí é que tá, construir a musculatura. A questão é que fica realmente a pele marcada ali, né? Em Claro. cima da musculatura construída. Então, a médio e longo prazo, na mesa cirúrgica, é lindo, né? O cara tem aquela Fica barriga, fica perfeito, perfeito, aquela né? barriga retinha ou volumosa, e aí desenhou, saiu todo quadradinho ali, e saiu, mas assim, a médio e longo prazo ela se arrepende. Eu vejo casos assim, que a pessoa até achou que ficou legal, depois de um tempo ela tira a camisa tal, com os amigos na praia, e os caras falam: o que você fez na O que que barriga? aconteceu? Aí cai a ficha do cara, o cara, tá meio estranho mesmo. Tá, então isso daí gerou, assim, até uma certa repulsa aí, né, de Aham. fazer o procedimento e tal. Agora acontece o seguinte, evoluiu bastante, evoluiu nos últimos 5 anos Esse aí, cenário mudou um pouco. mudou um pouco, Mudou, né? mudou um pouco. O que a gente busca fazer? A diferença aí, né? Pra realmente cria um ambiente meio estranho ali, esses desenhos Aham. artificiais que não contraem, você senta, que ele sai do lugar. O objetivo nosso hoje é mostrar a própria anatomia, Tá. dentro dos seus limites, dentro das assimetrias que existe do músculo, que não é tudo simétricozinho, tudo quadradinho, isso vai trazer resultados naturais. Como? A gente precisa de dois fatores para ter essa anatomia do abdômen muscular, a amostra perceptível e passar essa impressão atlética. Tirar o que está escondendo. Você Uhum. imagina, né, um edredom em cima da mesa cheio Cheio de laranja embaixo. cheio de laranja. É um volume ali que você não vê mais. Agora você tira esse edredom e põe um lençol de seda. Ah, Aquelas bolinhas da sim, laranja passam a sim, aparecer. sim, Agora, isso não basta. Não basta por quê? Eu preciso ter laranja embaixo, senão sim. continua a mesa. Senão vai continuar tudo Em cima da reto. mesa, o edredom ou o lençol de seda, os dois são retos, né? Por mais fino que seja. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente esvazia, diminui a espessura da gordura abaixo da pele uniformemente. Entendi. Parte dessa gordura, a gente pega, separa ela, porque é um material seu, do próprio organismo, que estava Certo. ali incomodando, localiza esses gominhos do músculo com ultrassom. Com Olha, uma agulhinha vem lá e faz o quê? Pequenos enxertinhos com a própria gordura dentro desses volumes musculares. E aí a gente vai ter uma cobertura fina que a lipoaspiração tirou, e esse próprio material tem recurso para quê? Dar uma volumizada, uma preenchida na musculatura. Então, você vai destacar a tua anatomia, né? De uma maneira mais suave, mais natural, e a prova de ficar estigmatizado, porque você vai olhar aquela barriga mais desenhadinha, mas é o músculo dele ficou visível menos aos olhos. pior, né, do Fica que era bem antes. menos. Com um material próprio do teu organismo, diferente de um material sintético de preenchimento que Certo. pode dar reação, rejeição, Sim, é do a teu gordura corpo. nunca vai dar esse tipo de problema. Então, a gente usa bastante esses enxertos de gordura, principalmente em quem? No homem. Sim. Na mulher não tem tanta utilidade. A mulher não Uhum. quer crescer um ombro, né? A mulher não quer crescer um braço. Ela põe um pouquinho no bumbum, né? Aham. E acaba ficando por isso. Mas no público masculino, se a gente diminuir esse volume inferior do abdômen e ganhar volume no tronco superior, seja em ombro, braço, peito, que a gente consegue trazer isso com esses pequenos enxertos, isso traz muita vantagem. Então, esses enxertos que vêm sendo desenvolvidos aí nos últimos 5 anos, Uhum. bastante sendo realizado, ele vai atender quem? Mais esse público masculino, né? Então, mais uma coisa que eu tenho me dedicado A e melhorar a nesse melhorar aspecto. e atende mais o homem do que a mulher. Até porque é importante lembrar que a cirurgia plástica ela não resolve todos os problemas. Por mais que o médico seja bom, como é o nosso doutor Rafael Pacanaro, é um médico muito bom a nível Brasil e por que não dizer a nível internacional, já que se atende também fora do Bastante, Brasil, né? bastante. Então, por mais que você procure um consultório médico adequado, um médico bom, o que você precisa ter também é disciplina. Porque senão, todo esse trabalho que ele está dizendo aqui vai por água abaixo. Você vai ter aí 6 meses, um ano de satisfação absoluta. E aí, quando você começar a ver o seu corpo mudar por falta de disciplina, a tendência é você se decepcionar. Porque aí você vai falar, poxa, mas eu achei que. Você não pode achar que esse resultado é para sempre, a não ser que você o mantenha. Até porque o nosso corpo ele tem mudanças, né, Sim, doutor? é vivo. É Principalmente vivo. mulheres, porque eu ouço muitos relatos e eu vejo por mim mesma. Eu tenho 3 anos de cirurgia plástica.
meu corpo já mudou, já voltou, eu consigo manter, eu vou lá, emagreço, volta de novo. A gente é vivo e a gente responde ao ambiente. A gente Exatamente, responde ao ambiente, exatamente. né? Eu lembro quando eu fui fazer minha cirurgia com o doutor Rafael, e a primeira vez que eu entrei no consultório dele, ele virou para mim e falou: Olha, você está acima do peso, eu preciso que você emagreça, lembra disso? Sim, sim. E eu fui para casa assim, chocada, mas eu pensei, Triste. cara, se o médico tá falando isso para mim, é porque realmente eu preciso melhorar. Então, eu eliminei incríveis 36 quilos para fazer a minha cirurgia, a ponto de nós Sim, termos um bom resultado, sim. né? E consigo manter até hoje dentro das minhas possibilidades. Então, assim, tudo que o Dr. Rafael está explicando sobre essa técnica de preencher o músculo, de deixar você definido, não é permanente. Aliás, nada aqui é permanente É, nesse mundo, né? é. Tudo é perecível, né? Não é não só essa questão de não ser permanente, quanto às vezes também a indicação, como a gente fez um trabalho prévio de emagrecimento, ela é necessária. Não dá para você simplesmente delegar, olhar no espelho, não gostar daquilo que está vendo e falar assim, nossa, vou lá fazer uma cirurgia plástica. E você bebe, você fuma, E tem você uma é vida sedentário, desregrada, você né? está com Desregrada. obesidade. A cirurgia plástica não consegue tratar esses casos. E eu falo, mesmo que fosse, por que não consegue tratar? Porque há um limite de extração de gordura, há um limite de remoção de pele. Toda uma responsabilidade, né? Que o corpo suporta. E se você está totalmente fora do peso, por exemplo, você emagreceu 32 quilos antes da cirurgia plástica. Não existe lipoaspiração no planeta Terra Que resolva que tire isso. 32 quilos de uma pessoa de gordura e que a pessoa saia viva, né? Porque, exato, eu consigo tirar, tiro, mas assim, o corpo não suporta, né? A lipoaspiração, a cirurgia plástica, enfim, a cirurgia plástica total, ela é indicada para depois que você já fez toda essa mudança, já come bem, treina, chegou no corpo, seja para a mulher, seja para o homem, no limite da genética ali. Sim. Porque assim, teve filhos, tem uma flacidez na barriga, adianta malhar para tirar essa pele? Não adianta. Né? Adianta comer direito? Não adianta, vai ter a cirurgia plástica. Mas depois que você já emagreceu, depois que você já está num corpo ideal, a cirurgia plástica não substitui uma vida saudável para ser indicada, para ter bons resultados. Se você fez cirurgia plástica, ficou insatisfeita com o resultado, o problema não foi nem a cirurgia, foi a má indicação. A má indicação. Fez na hora errada. Ah, não gostei, sobrou aqui, não ficou Que alto aqui. é o que a gente ouve muito, né? Exatamente. Todas as queixas. Olha, É. eu não gostei do meu resultado, minha mama não ficou tão legal. Até para operar a mama, né? Que senão sobra a gordura pro lado, né? O colo não fica marcado porque tem muita gordura aqui em cima. Então, todo o resultado, até para fazer uma cirurgia de mama que não é corporal, ela precisa estar num peso legal para você ficar satisfeita com o resultado, né? Então, a cirurgia plástica, ela precisa, é só a cereja do bolo, é o final do processo, não o começo. Um pouco das pessoas ainda buscam no começo, né? Eu recebo lá, o cara chega totalmente fora, não faço nada, bebo bastante. E como que você reage a isso? Não, aí a gente tem que explicar, né? E as pessoas entendem, né? Entendem. Mas você já operou alguém por insistência? Você foi uma. Eu não sou uma referência. Você foi uma que foi. Porque eu fiquei. Aí, gente, completando assim, ó. Ele me deu um prazo de 3 meses e eu sou muito medrosa, sempre fui. Falei, doutor, eu tô morrendo de medo. Ele, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Eu consegui emagrecer com responsabilidade, com academia e, por que não, com medicação. Também passei no nutrólogo, fui medicada e perdi bastante peso. Quando ele me viu, que lembra disso, né? Ele me olhou para mim e falou assim, agora sim eu vou operar você. Sim. Por quê? Porque o médico tem a responsabilidade não só física, mas a responsabilidade com a sua família, com a sua história. Como eu tinha muito medo, eu cheguei lá e falei, doutor, eu não quero morrer. Ninguém morre. Todo mundo tem. Ele falou pra mim, ninguém morre na minha mão. Então, graças a Deus. A importância de você pesquisar o médico também, né, doutor? Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Pesquisa, doutor Rafael, você vai ver. Eu não tô puxando sardinha para ele, não. Um bom médico. Mas, assim, a importância de você pesquisar a história do médico, os pacientes que ele atendeu, as referências, a indicação. Eu fui por indicação, cheguei até ele por indicação. E eu gostei muito, me senti muito segura. Mas a gente está falando de todo um contexto do antes da cirurgia, né? Sim. Quando o paciente entra no consultório, e como a gente já falou aqui no início, não sei se antes de começarmos a gravar, mas a gente fala sobre a aparência, o impacto da aparência que a gente causa quando a gente vai se apresentar a alguém. E é por isso que as pessoas procuram essa época, essa era que a gente vive de internet, de Instagram,
de estar sempre bem ou se comparando, né? Tem Sim, muita gente que usa filtro sim. para melhorar a aparência, fala, poxa, mas sempre tem aquela coisa de, cara, eu não queria usar filtro, né? Eu queria ser aquela pessoa que você olha e fala, pô, tá tão bem, tá tão legal, né? O corpo tá bacana. A gente sempre busca a perfeição. E, na verdade, essa tão sonhada perfeição não existe. Não existe. Cada um Não tem existe, não a existe. sua maneira, o seu corpo. Sim. Me fala, o contorno corporal da mulher é diferente do contorno corporal masculino, né, doutor? Sim. O corte da abdominoplastia masculina, ela sempre tem que vir até aqui atrás? A gente fala do corte. Então, o tamanho não é referente ao sexo. O tamanho, ele depende do quê? Da flacidez. Aham. Se você tem uma flacidez, uma dobra de pele, né, que você vê o final dela aqui na parte da frente, ele vai até ali. Se você tem uma flacidez que cai a pele até nas laterais, precisa Precisa ir até tirar. ali. Se você tem uma flacidez que vem até a região das costas, precisa fazer 360. Então, Meu Deus. exatamente. A extensão dessa cicatriz, ela vai ser necessária de acordo com a região, com a necessidade de remoção de Mas pele. essa extensão do corte, ela não tem a ver com a parte profunda da pele, Não, é não, é mais superficial, mas a superficial. pele mesmo, não a Porque tem quantidade de muita gente que tem gordura. medo, né, de falar, É, cara, vai me abrir até, é. mas aquilo é a É a pele, pele, né? bem superficial. É Sim, bem sim. superficial. Não, a cirurgia plástica E geralmente para o homem que vai fazer subcutânea. uma abdominoplastia, o homem, né, que a gente está Uhum. falando do contorno masculino, ele tem que limpar as costas, ele tem que limpar para ficar uma coisa mais harmoniosa, Olha, lipoaspiração é para tratar a gordura, volumes do tá? corpo. Abdominoplastia é para tirar flacidez, Pele. tirar pele, tá? É, geralmente, 90% tem os dois. O flanco aqui, essa região de trás das costas, Todo que mundo é odeia, uma gordura extremamente resistente, chata. principalmente no homem, né? A mulher acumula mais no quadril, no culote, no E é inferior do importante lateral falar da que ela é coxa. hormonal, né, doutor? Hormonal. Uhum. Então, essa gordura ela é presente em quase todo mundo. E se você também emagreceu bastante, ficou com flacidez de pele, tem que tirar a questão da pele da anterior. Então, a associação de lipoabdominoplastia ela é muito comum. Mas como eu disse, a pele do homem é um pouquinho mais resistente, um pouquinho mais forte. Mesmo que tenha passado por um processo grande de emagrecimento, ela às vezes ela retrai muito bem sem necessidade de abdominoplastia. Hum, Então, a gente faz lipoaspiração, na maioria dos casos. Em casos que precisa tirar a pele, faz abdominoplastia, mas sempre vai ter também a necessidade de fazer a certo. lipoaspiração para complementar o contorno corporal. Senão fica firme, dura a barriga, mas com aqueles volumes laterais, sem a definição anterior aqui. Como eu não entendo, eu vou perguntar para Sim. você, como que é essas técnicas que vocês usam antes de lipoaspirar, que é o Vaser, né? Ah, tá. Vaser. Me Sim, sim, fala, sim, sim. tem várias, né? Tem, Fala sobre tem, elas pra tem. gente. O Vaser. O Vaser, ele é um equipamento que ele não vai entregar maior resultado, não vai entregar velocidade, ele vai entregar o quê? Um pouco mais de segurança. Tá. Segurança por quê? Qual que é a função do Vaser, o que a gente chama de lipoaspiração ultrassônica? Porque Vaser é o nome comercial de um dos aparelhos, mas tem outros, tá? Uhum. Tem Safer e assim vai. É, é uma cânula, é um probe, que ele vai entrar, ele vai começar com isso daqui, que ele vai fazer o quê? Ele vai soltar uma célula de gordura da outra, porque a gordura é um tecido mais molinho. Então, a energia ultrassônica consegue fazer essa separação desse tecido. Por isso que na lipoaspiração, a gente vê a cânula ligado no aspirador, faz a Aham. sucção da gordura, conseguir tirar a gordura, transformar a gordura que é sólida em líquida. Por isso que a Líquida. gente mede em litros. Tirei 3 litros, 4, 5 litros. Só que a gente faz isso mecanicamente. Tem que bater nessa gordura com a cânula para ela se quebrar e ela ir se liquefazendo. A lipoaspiração ultrassônica, o Vaser, vai fazer isso com a energia. Então, em vez de fazer mecanicamente, ficar forçando Ele ali, não vai forçar em exatamente, nada. ele vai amolecer essa gordura primeiro, previamente, e depois a gente consegue aspirar. Uhum. Isso funciona? É um dos poucos trabalhos assim na cirurgia plástica estética que tem uma Tem certa dado validade. resultado. Exatamente, tem um trabalho grande, multicêntrico, prospectivo, randomizado, que são critérios de qualidade científica. Não é porque nem todo trabalho tem qualidade científica boa. Foi utilizado esse aparelho, metade do corpo da pessoa utilizou, metade não utilizou. Né? Analisou bastante coisa, mas por que eu falei da segurança? Porque do lado que utilizou, teve um sangramento cerca de 26% menor, ou seja, sai um quarto a menos de sangue Olha. ali. Então, se você sangra menos, sua segurança aumenta, né? E
não tem como mensurar isso, mas você imagina que você consegue extrair a gordura depois aspirando, que ela já está amolecida, ela já está liquefeita, ela só vai ser aspirada pela sucção da cânula, sem precisar forçar. Provavelmente machuque menos os Sim, tecidos, né? sim. Provavelmente a gente corra menos risco de perfurações, né? Porque a gente já está mais amolecida ali, essa Uhum. gordura. Então, eu considero ele um dispositivo que funciona e ele é mais para questão de segurança, né? Então a gente faz o amolecimento da gordura não mecanicamente com a ponta da cânula, mas com a energia do ultrassom. Então, todos os outros aparelhos que são relacionados a essa técnica, só muda o fabricante, é Só muda o isso? fabricante. Tem o A gente laser, chama de tem. lipo-ultrassônica, né? Porque vai Aham. usar esse ultrassom. Então, ele não tira a gordura, ele não faz nada, ele não melhora a retração, ele vai preparar o terreno para aspirar com menos sangramento, porque machuca menos os vasos sanguíneos. Você imagina se eu ficar cutucando, rompe muito mais vaso, tem Aham. mais sangramento. É, Ao tem passo, muita gente que tem um receio da lipoaspiração por conta dos riscos. sim. Para E nós risco, que somos pacientes, a gente morre de medo, todo mundo tem medo. As com pessoas vão certeza. porque querem o resultado. Elas preferem vencer o medo para ter o resultado, e eu acho um ato de coragem sem tamanho. É, Mas eu queria que você falasse sobre essa segurança da lipo. Para a pessoa que hoje está em casa e fala, doutor, eu quero fazer uma lipo, eu só preciso de coragem. Me fala alguma coisa para eu ter coragem de ir no seu consultório e fazer com tranquilidade. Vai dar tá. Tá, certo? a gente vai falar sobre isso, mas eu quero falar realmente, riscos existem, né? Aham. Só tem uma forma de não correr risco nenhum, Não indo. não fazer. É, Exatamente, né? Mas assim, o risco existe da gente sair daqui para casa hoje, o claro. risco existe da gente acordar amanhã, existe risco de ir para cama e dormir e não acordar, É. né? Risco existe, a gente vive ele aí, só que a gente não. São riscos que a gente tenta minimizar, né? Então, dentro da lipoaspiração, sim, é um procedimento agressivo. Fazer o quê? Fazer com um profissional que já fez muito, né? Uhum. Por quê? Porque a gente, quanto mais faz uma coisa, Mas você fica mais bom. habilidade você tem naquilo lá, né? Exime de complicações, infecções, tromboses? Não, não exime. Só que a gente vai ganhando mais expertise para minimizar todos esses fatores, né? Então, obviamente, fazer com um profissional que se dedica a isso, você vai ter mais segurança, né? E usar, obviamente, todos os recursos que existem, né, para fazer essa segurança. Por exemplo, a própria lipo-ultrassônica. Todo mundo que faz lipoaspiração faz? Não. Não, Porque porque é um a é mais, um a né? mais, Uhum. é um tempo a mais, né? Porque a Uhum. gente é melhor já começar a tirar ou eu preparo o terreno Custo, primeiro? né? Custo, são equipamentos de alto valor. Mas então, investir nessa questão aí de tecnologia, usar tudo que existe de recurso, né? No pós-operatório, no pré-operatório e no intraoperatório para ter essa segurança. E ambiente hospitalar, né? O melhor hospital, né? É que Um quando ambiente acontece adequado. uma intercorrência que vem a público, mídia fala muito, assusta muito os pacientes. Por quê? Porque a forma como é dita na mídia, como é dada a nota, realmente é muito assustadora. É uma pessoa saudável, foi operar e deu Sim, é errado. traumatizante. É É por isso que traumatizante. está na mídia. Exatamente. Por conta desses fatores que você falou. Uma pessoa jovem, bonita, e teve uma intercorrência dessa que realmente gera notícia. Mas, no Né? geral, tende tudo a dar certo. É, Eu vou dizer assim, com uma experiência pessoal. Operar com um médico de responsabilidade significa cuidar da sua própria vida, dos seus interesses. A gente, quando vai operar com o Dr. Rafael, ele dá uma malinha pra gente cheia de medicação, vem tudo preparadinho, tem uma medicação própria para evitar sim, a a sensibilidade dolorosa, trombo, né? sim, Tudo. trombose, exatamente, É todas tudo muito essas correto, né? prevenções, exatamente, né? E facilitar, né? Porque realmente, você sabe, né? Aquele away de coisas para fazer no pós-operatório, né? Se a gente não facilitar isso, a gente acha que fazendo no papel, escrevendo ali, vai estar sendo É. executado. Mas não é assim, né? Não é assim. Sem contar que a gente tem também É. como que é, a nossa rede de apoio. A Tem minha rede de apoio foi a incrível. rede de apoio domiciliar. Claudião colocava lá no reloginho dele, aí tocava, ele ia lá, Não é. dava o remédio, e eu fiquei como? Ótima. Sim, mas esse apoio com certeza é Não é fundamental. verdade? Tem que ter. A família tem que apoiar, né, doutor? Não Sim, adianta. sim, E sim. quando se trata de por exemplo, de uma mãe como eu, que tive 5 gestações, e eu quis melhorar o meu contorno corporal, eu tinha a Maria Clara com 8 meses. Eu falei para você, minha filha é pequena, né? Como é que eu Sim, vou fazer? sim, sim. Você precisa de uma rede de apoio para te ajudar. São fatores que não pode ser indispensável, apesar da mamãezinha aqui fazer tudo sozinha, né? Tinha até uma campanha lá do meu lado, mas eu nem usava.
Eu nem usava. Quando essa mãe vai no teu consultório, né, que ela Uhum. chega pra você, vamos falar um pouquinho agora do contorno feminino, né? Sim. Quando essa mãe chega no teu consultório assim, poxa, amamentei, doutor, 3 filhos, eu tô com a barriga feia, tô cheia de estria. É assim, doutor, eu quero fazer tudo. Quero fazer Boa mama, pergunta. quero fazer barriga, quero fazer bumbum, quero fazer tudo. Dá pra fazer? A gente consegue fazer tudo, doutor? Quanto tempo de cirurgia? Como é que vai ser? Me fala sobre isso. Boa pergunta. 100% das pessoas, das mulheres que vão lá, querem fazer tudo. Tudo. Querem Já fazer que eu tudo. vou anestesiar, Exatamente. Já que eu vou estar lá, já que eu vou ter que parar a minha vida, já que eu quero fazer tudo, sim, tá? Mas como a gente falou anteriormente, agora mesmo, né? A gente tem que entregar tudo o que existe para segurança, né? Pré, intra e pós. Um dos fatores que mais aumenta risco cirúrgico, não estamos falando de cirurgia plástica apenas, é tá. tempo cirúrgico. Tempo Tempo cirúrgico. cirúrgico. Tempo cirúrgico elevado, ele vai Risco proporcionalmente elevado. todos eles, incluindo infecção, deiscência, abertura dos pontos, trombose, embolia, todos esses riscos aí aumentam, né? Então, dá para fazer, muita gente faz, sim. Eu faço? Não. Eu Não. acabo fragmentando, né? Eu acabo fragmentando em alguns casos. O que vai respeitar, o que vai determinar é o tempo cirúrgico que vai levar. Tem casos que a gente tem que fazer uma lipo maior, que vai Tá. tomar lá 5 horas. Já é quase todo o prazo aí. Esse tempo de 5 horas é para uma É lipo mais complexa. bem mais complexo, exatamente. Aham. Então, não dá para falar lipo, porque lipo você pode lipar, não fazer os enxertos, fazer uma lipo menor. Tem vários tamanhos Isso de vai de acordo com o lipoaspiração. gosto e o querer do E a paciente, né? necessidade do Tá. paciente, né? Tem pessoas que necessitam um procedimento de maior porte, tem pessoas que necessitam menos, né? E o grau aí de, por exemplo, uma grande redução mamária, diferente de uma pexia apenas, ou só colocação de prótese, o que vai determinar não é o número de procedimentos, não é isso, né? Uhum. Eu posso tirar uma pinta aqui, sai na notícia, né? Fez 10 cirurgia plástica, né? Tirou uma pinta aqui, cinco pintas, 5 cirurgias. Então, o que vai determinar não é o número de cirurgias. Algumas vezes a gente consegue fazer tudo, outras vezes não. Agora, muita gente precisa dar uma fragmentada, tá? Dar uma fragmentada, não está com preparo bom, dar uma emagrecida prévia para tornar o procedimento viável algumas vezes. Então, dá para fazer? Dá. Fizemos. Você é a prova viva, Sim, né? A gente fez sim. seio, fez abdômen, fez uma pequena lipo. Dentro de um tempo cirúrgico possível de se realizar. Agora, quando passa desse porte, pode ser os mesmos 3 procedimentos, mas o tempo vai ser mais de 5 horas, aí a gente tenta É fragmentar. diferente de uma cirurgia, por exemplo, de reparo. A paciente chega, doutor, eu não gosto disso aqui, eu queria limpar aqui. Tô falando até de mim, tá? Sim, Esse vai demorar muito? Esse tempo cirúrgico? Como que vai ser? É o olhar do médico. O sim, médico ele identifica quando ele olha para o paciente, ele fala: olha, a tua cirurgia vai ser um pouco mais complexa, não dá para fazer tudo. É exatamente. coerência, É né? coerência. Então, Sempre é coerência. exato. Então, cabendo dentro do tempo, faz 10 cirurgias. Não cabendo dentro do tempo, a gente vai fragmentar, faz uma às vezes. É porque às vezes você vai pegar uma paciente relativamente magra, né, esbelta, que tá se incomodando com uma gordurinha aqui do lado e ela quer fazer a mama. Aí é um procedimento que dá para conciliar várias cirurgias, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Às vezes é uma coisinha, uma lipo menor, tá, um detalhe, beleza, concilia, não tem Como é problema. aquela paciente que chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu quero fazer um pouquinho da cintura, quero colocar enxerto no bumbum. Aí você olha e fala assim, mas da onde eu vou Ah, tirar essa gordura? é, tem. Mas aí você aconselha a engordar? Então, depende, né? Depende do que ela tá querendo, porque às vezes essa história do bumbum, ela quer um bumbum muito grande, É, né? volume. Um volume gigantescamente grande ali, até para a proporção dela. Aí, a gente pode, se for uma coisa mas não é. Quando a pessoa Não. tá buscando, tá magrinha, tá buscando bumbum, aí a gente não tem como, né? A gente usar a própria gordura ali. Aí, nesses casos, a gente tem que partir para. Da mesma forma que a gente aumenta o seio com prótese de silicone, acaba sendo necessário Mas o uso ainda da. se usa prótese no glúteo? Raríssimo.
Você tá dando um exemplo raro. Você Aham. tá dando um exemplo raro, né? Aquela pessoa que não tem Ah. nada e ainda quer, né? Porque uma vez eu vi você falando num post assim, eu acho que foi Raríssimo. você. Mas assim, nessas coisas não tem material, não tem de onde tirar. E eu quero um bumbum, e geralmente ela quer aumentar o bumbum valendo mesmo, né? Ah, não, mas aí é, E aí a gente né? precisa lançar a mão uma prótese de Eu não sei silicone se na região foi, glútea, não sei que se foi põe um. intramuscular. Não é tão comum. A gente sempre vai dar preferência para gordura, né? Mas cada caso é um Porque, caso. porque tem menos risco de rejeição. Mas É, uma vez eu acho que foi você que eu vi é, falando que se limpar a parte de trás, aqui do cóccix, já dá aquela exatamente. modelada no Exatamente. glúteo da mulher. A gente tem a gordurinha em cima do bumbum ali. Se tirar aquele volume, já vai Dá um causar, vai dar um contorno. contorno, já Aham, afunda as costas e já automaticamente projeta o bumbum. É que o aham. exemplo que você me trouxe aqui, botou na roda aqui, foi uma mulher que não tem gordura. Não tem. É, porque É. tem pessoas que Então, têm nesse caso, essa. não tem como afundar, né? Nem como afundar e nem como coletar material para colocar. Então, é um caso, assim, não é o dia a dia, é raríssimo. Tanto é, e aí a única solução para essa mulher seria partir aí para um Porque plano a gente de tem um prótese. problema muito atual hoje, que é a distorção de imagem e a rejeição da própria imagem. Por quê? Porque existem comparações. Ah, eu quero ter o corpo. Vamos colocar aqui um nome, nem sei se pode, mas vou falar. Se não puder, nosso mídia ali corta. Quero ter o corpo da Virgínia. Aí a mulher chega para você com aquele, olha, doutor, eu quero assim. Aí você olha e fala, pois bem, É, como é que eu vou fazer esse corpo em você, né? Então as pessoas têm hoje essa vontade de não de ser como pessoa, de ser uma pessoa, mas sim. de aparecer, né? De aparecer ou de se parecer com outra pessoa. E essa é uma tarefa muito difícil para o cirurgião, né? Chegar na paciente e conscientizar ela de que não é bem assim, de que ela precisa se conformar com É, quem ela é, né? já foi mais, vou te falar. Já foi mais difícil isso. Porque, assim, no começo da cirurgia plástica, havia o susto da pessoa chegar lá e falar assim: nossa, mas eu vou botar prótese de mama, vai ficar uma cicatriz aqui, mas não é plástica. No começo, nos Como primórdios. assim? Exatamente. Nossa, mas É. eu vou tirar a pele da barriga e vai ficar cicatriz, mas é uma cirurgia plástica. Como vai deixar cicatriz? Hoje, com né, a mídia, tornando a coisa mais acessível à informação, a gente não tem mais tanto esse problema. A pessoa sabe que ela vai trocar uma flacidez por uma cicatriz. Toda a cirurgia plástica tem cicatriz, mas às vezes escondida. Até a lipoaspiração tem pequenas cicatrizes, né? Minúsculas, Aham. escondidas em lugares estratégicos, mas vai haver uma marquinha, né? Hoje a gente não tem mais tanto esse problema, que já evoluiu um pouquinho, né? Então, as pessoas realmente buscando, sabe, eu quero ser esta pessoa. Foi também muito no passado, né? A Cara, pessoa vinha com, eu quero o nariz da quero ter um fulana, corpo eu assim, quero ter o é. corpo assim, eu quero passado. Hoje as pessoas entendem que a gente melhora, graças a Deus, pelo menos na minha prática diária ali, pessoas mais orientadas, ela vai buscar a sua melhor versão, né? Vai melhorar, Seu particular, né? vai melhorar a Uhum. tua versão, né? Então, essa questão de também evoluiu, né? Uma questão que vai evoluir, mas o que você falou era a realidade há pouco tempo atrás, né? As pessoas vinham mesmo, já, eu quero ser essa pessoa, né? Com Uhum. essas coisas de filme aí que a gente vê o cara operar o rosto lá e virar outra pessoa porque ele era bandido, essas coisas, É, essas coisas aí surreal, são ficções, surreal. né? São ficções. Mas Você já rejeitou alguma expectativa de paciente? Você já chegou e falou assim, olha, não vou fazer, desculpa, não dá. ai, com certeza, E né? aí não é fácil fazer isso, né, doutor? Cara, não é fácil, né? Não é fácil, mas assim, é necessário, né? Porque assim, a paciente está com aquela expectativa, você sabe que você não consegue entregar aquilo que ela está buscando. Se você fizer, a responsabilidade é tua. E vai causar uma Uma frustração. frustração Uhum. imensa, um problema gigantesco, né? Realmente, a má indicação. É, eu já tive pessoas que entenderam e pessoas que Que não ficaram entenderam. extremamente revoltadas, né? De Uhum. realmente, às vezes, até brigar, até Ficar chateada. ficar Tem chateada. um assunto aqui que na verdade, foi uma pergunta de até uma funcionária minha. Ela Hum, tem um problema de queloide na pele. A queloide é um problema muito sério. E pode trazer vários agravantes, porque tem casos de pessoas que não podem operar por conta de uma queloide, porque o corpo rejeita mesmo. Existe alguma técnica, alguma possibilidade da pessoa que está em casa agora e fala: olha, eu tenho um problema muito sério de queloide, mas eu queria tanto fazer minha mama, queria fazer minha barriga.
Tem uma resposta para que essa pessoa consiga ter um fiozinho de esperança? A medicina tá avançando nesse sentido para isso? Tem alguma coisa que possa se dizer para essa pessoa? Ai, é uma das coisas que menos evoluíram em toda a história da cirurgia Que é plástica. do corpo, né? Independente de ser do corpo, né? Porque poderia sim É. ter uma resposta melhor. O queloide ainda é totalmente imprevisível. A gente Uhum. não consegue fazer um exame Para para saber, saber se vai ter. sério, do antes, se não. Imagina, Mentira. se existisse essa possibilidade, Eu a não gente. sabia Pois disso. é, todo mundo que faz corre-se o risco de ter essa cicatrização, essa má cicatrização, essa massa É, crescendo. A pessoa que já tem um histórico pessoal tem tá. uma chance altíssima de ter. Mas também não é uma garantia. Ela pode fazer e não ter, tá? Mas assim, as chances dela ter são altíssimas, tá? E o queloide, ele é muito incompreendido ainda, porque a gente tem, por exemplo, a gente pode ter uma cesárea. Locais diferentes do corpo podem ou não Ah, desenvolverem. sim, sim, Só que a sim. gente pode ter uma cesárea que é um pedaço dela dá um queloide, outro pedaço fica lindo, praticamente imperceptível, volta a ter um queloide no segundo trecho, ou seja, é o mesmo local, é o mesmo tempo Mesmo cirúrgico, o corpo. mesmo cirurgião, o mesmo corpo, hora dá, hora não dá. É muito aleatório. A gente não, e a medicina ainda não chegou numa conclusão do porquê isso acontece, quais seriam esses fatores. Agora, como a pergunta veio aí, olha, tem um caso de predisposição, tem que pesar muito na balança. Tem que saber o que Tem, quer, né? exatamente, porque assim, olha, eu vou talvez ganhar no formato, reduzir minha mama, tirar minha flacidez do abdômen, mas eu tenho que contar com a possibilidade, às vezes alta, se o meu histórico já é, de desenvolver queloide. Tem tratamento? Diversos. E eu falo assim, quando tem diversos tratamentos, é porque nenhum funciona, Certo. né? Tem tratamento para estria? Um monte. É. Algum tira estria? Nenhum. Só Né? a Exato. Tem cirurgia tratamento para celulite? Diversos. diversos. Né? Já fiz aqui, já fiz aqui. Então, se tem muito tratamento para um problema, é porque nenhum resolve. Né? E tem, exatamente, tem beta-terapia, que é uma radiação que aplica depois que faz a cirurgia, tem infiltração de corticoide, a gente pode usar a placa de silicone, só que assim, às vezes a gente perde, né? Muitas vezes a gente perde essa batalha. Então, a pessoa que já tem queloide, quer tratar o queloide, poxa, a gente já sabe que aquele local deu, já sabe que aquela pessoa tem. Fazer tirar aquele queloide e refazer a cicatriz vai gerar o Vai gerar processo outro que gerou, processo de que gerou o inflamação. queloide, né? Aham. Então, assim, pode não gerar? Pode, mas as chances são maiores de gerar. O queloide ainda é uma guerra que a gente está perdendo, né? Porque é um fator Não genético, mudou né? nada de quando eu me formei há 20 anos atrás até Mesma hoje, situação. em termos de tratamento, em termos de evolução. Então, o queloide é um tumor benigno, mas assim, esteticamente maligno, né? Porque acaba Acaba com a com a autoestima da autoestima da pessoa. pessoa. Uhum. E é uma guerra que a gente ainda não consegue Porque talvez vencer. a gente falando assim, quem não tem não consiga imaginar o que é uma queloide. Existem queloides que têm a espessura de um dedo, não é isso? Até mais. E marca na roupa. Até mais. E assim, e não só isso, não é só a questão de marcar, ser feia visualmente. Eles Causa uma também têm deformidade, sintomas. né? Eles também doem e Dói e coçam. coça. Doem e coçam. Então a É. pessoa fica com aquilo no corpo coçando Tem alguma 24 horas. relação, por exemplo, a pele morena tem mais tendência a dar queloide? Tem Porque. alguns perfis de pessoas que têm Aham, mais chance, né? aham. O asiático, o negro, regiões como orelha, costa. Então tomar muito cuidado com piercing, né? A pessoa fica Aham. botando piercing, alargador, etc e tal. São regiões que extremamente predispõem ao desenvolvimento de queloide. E às vezes forma uma massa do tamanho de um limão aqui no Sim. lobo da orelha, né? Aí você tira, pode resolver, pode voltar, né? Antes de conversar com você, eu fui pesquisar sobre esse assunto e não posso mentir, não posso negar, algumas imagens me entristeceu bastante, Sim, porque é eu muito imagino. impactante você ver uma pessoa que foi fazer uma cirurgia plástica para melhorar e, no entanto, não melhorou, Não né? melhorou. E É, aí fica com o queloide. Realmente ele é uma guerra que a gente tenta. Não é o dia a dia, né? Não é assim, nossa, a incidência ela é baixa. A gente vê, são milhares de cirurgias, algumas acabam evoluindo assim, né? Agora, se você tomar uma decisão, se você já tem esse histórico, na família que seja, né? Olha, minha mãe tem, né? uhum, Aí
tem que ver se vale muito a pena mesmo. Se essa flacidez da gestação aí não é mais bonita do que uma cicatriz com queloide. Exatamente, Então é uma escolha, tem que pesar né? É muito. uma Então, escolha. o teu risco é muito elevado de fazer. E como eu disse, a gente não tem muitas armas. Se ele vier, a gente não consegue prever. Se quando ele vier, a gente tem uma dificuldade terrível de lidar com ele e de tratar. Então, tem que pesar muito na indicação aí, principalmente na questão da mama, aceita um pouco mais de flacidez, deixa sem o silicone, porque às vezes a tua mama com a flacidez, com pouco volume, acaba sendo esteticamente melhor do que a possibilidade de uma má cicatrização nessa região aí, né? Até porque, para muitas mulheres, a questão da obesidade, quando você consegue atingir uma perca significativa de peso, já melhora muito a autoestima da mulher. Exatamente. Por quê? Porque a cirurgia plástica ainda não é um assunto que alcança todas as classes sociais. Então, tem pessoas que vivem tranquilamente sem uma cirurgia plástica até que possa realizar o que se chama de sonho. Muita gente chama de sonho, né, doutor? Sim, sim, Ai, doutor, sim, meu sim. sonho, imagina, é operar com o doutor Sim, Rafael Pacanaro. Ainda é um sonho meio que inalcançável para algumas pessoas. Então, dá para viver sem uma cirurgia plástica, sim. Dá para ter essa dinâmica de, olha, eu emagreci, fiquei bem, entrei numa roupa que eu não entrava há anos, né? Exatamente. Quando você Tem seus conseguir, você benefícios. fazer essa cirurgia. Tem uma pergunta aqui que eu não posso ir embora sem ela, Ah, com ela, aliás. Mulheres que vão fazer a mama, a mastopexia. sim, Hoje a gente tem a técnica do L sim, e do T, que abre a mama inteira e que, meu Deus, né? sim. O que você, não sei se a pergunta é correta, como você é médico, você vai poder. Sim, sim. O que você prefere, ou se não tem a ver com a preferência, tem a ver com o caso e a necessidade, o T ou o L? Olha, o T, a gente vai conseguir dar um formato mais fácil e mais rápido para a mama. E a gente consegue hoje em dia fazer um mini T, uma cicatriz do sulco um pouquinho menor, né? O L, em algumas vezes, a gente não consegue tirar tanta pele da lateral da mama. Então, acaba prejudicando um pouquinho, assim, em alguns casos de muita... porque a gente... Lembra que eu falei? Lembra da cicatriz do abdômen? O tamanho depende dessa flacidez. Se eu tenho pouca flacidez, eu preciso de pouca cicatriz. O L vai ter menos cicatriz na região central das mamas. Então, eu vou tratar menos essa região. O Tzinho, se eu não jogo cicatriz, eu trato mais flacidez, né? Então, a gente consegue fazer um mini T e tratar mais uniformemente a parte medial e a parte lateral da mama. Mas, em caso que a flacidez não é tão extrema, faz o L. Teria alguma vantagem nesses casos? Teria. Porque não é só a questão de não ter a cicatriz daqui na região central. Essa região central aqui, voltando ao assunto anterior, dá mais queloide que a lateral. Então, quando a gente faz cirurgia cardíaca, que corta aqui no meio, essa região central aqui altamente, gera muito queloide aqui. Então, quem fez cirurgia cardíaca, abriu o peito por algum motivo, metade quase tem, né? Fica uma má cicatrização aqui. Então, essa região que vai mais próxima da região central do tórax tem mais tendência. Então, se você tem tendência a queloide, talvez seja uma boa indicação, né? Por mais que não fique tão bem tratada a região, porque a gente não faz cicatriz ali e a lateral tem menos predisposição. Então, teria essa indicação também de tentar prevenir a questão aí de má cicatrização, porque essa região tem. Tem muitas mulheres que têm a região central aqui, que coça, que é alta, que é mais feia, e a lateral é perfeita. Sim. Né? Porque essa aqui também tem essa predisposição. Então, se você tem realmente essa predisposição, o L pode ser uma saída, mesmo que peque um pouquinho no formato final, para não botar a cicatriz ali naquele canto. Mas se não tem essa predisposição, a gente consegue fazer o mini T, que é uma cicatriz que não vai avançar aqui pro colo, ele vai ficar mais restrito aqui e vai deixar mais... a do homem não gera o T, né? A do homem não gera o T, mas sim... vem também da região central até a lateral, aqui margeando o músculo peitoral maior, que é mais quadrado aqui. Mantém-se a mesma coisa, tem a maior predisposição de ter uma cicatrização um pouquinho pior aqui. Mas assim, a minoria dos casos, né? O homem precisa usar aquele sutiã de pressão ou não? Faz uma malha, um macacão, né? De compressivo aqui. Se é só a região do peito, sim, usa uma faixinha torácica aqui, que aperta aqui. Se faz ali do corpo inteiro, é como o da mulher contínua, mas a parte do tórax é mais fechada. No caso da mulher que faz a mama, algumas mulheres elas têm receio de colocar a prótese de silicone. Por segurança, porque elas imaginam que não é seguro, mas hoje a gente sabe que é, né, doutor?
É porque o tempo cirúrgico vai demorar mais, porque eu não sei se eu vou gostar, não sei se meu corpo vai rejeitar. Mas tem alguns casos de mulheres que não querem colocar, que você, como foi no meu caso, insistiu e falou: não, Então, vamos colocar então, vamos lá. A prótese de silicone, ela vai dar um resultado que não se consegue de maneira com a nenhuma própria sem pele. com a glândula e a pele, Aham. tá? A gente não consegue a firmeza, não consegue o colo mais marcado, mais projetado, só com o tecido natural, né? Então, todo mundo quer isso? Não, nem Não. todo mundo quer. Mas Uhum. quem busca isso vai ficar frustrado se não colocar, tá? E assim, colocando o implante, a gente está colocando um corpo estranho, que pode romper, pode dar Sim. rejeição e que pode necessitar de manutenção, Como né? é qualquer outra região do corpo, um Como é... dente, né? Exatamente, exatamente, uma lente de contato. Aham, Você botou uma coisa lá aham. que não é Um própria, corpo vai dar estranho. manutenção, né? Então, você pode precisar de substituição, de troca desse implante no futuro. Ao passo de que, se você não tem nada ali, é só o seu tecido, você vai envelhecer, você vai perder aquilo lá, pode até gerar mais flacidez no futuro, só que você não tem necessidade aí, se não tem um desejo de correção estética novamente, de reoperar, né? Foi Não, bom não vai você falar passar por disso isso. sobre a idade, né, o passar do tempo, porque o silicone colocado por de trás do músculo, ele te traz um tempo maior de segurança com aquela Sim, sim, prótese para sua pele não ficar tão flácida, não é isso, sim, doutor? sim, sim. A prótese, é que assim, o trás do músculo, por trás do músculo aí, ele mudou. Sempre existiu por trás do músculo, mas era um por Uhum. trás do músculo diferente do por trás do Tá. músculo de hoje em De dia. hoje em É, dia. antigamente o por trás do músculo era só usava o músculo para cobrir a parte Só superior da para prótese segurar aqui. mesmo. Nem segurava, era para cobrir. Para ter uma cobertura maior de tecido em cima do implante. E ele não segurava nada. Era só para fazer uma sustentação aqui, para evitar da prótese ficar Tá. palpável quando a pessoa é muito magrinha. Hoje a gente sim usa como um suporte, né? Para Como se segurar fosse um mesmo. sutiã por Como se fosse um dentro. sutiã por dentro, né? É a alça de sustentação aqui. Então a gente usa tanto para segurar lateralmente quanto para segurar inferiormente. Isso sim trouxe mais resistência para a durabilidade do E resultado. esteticamente fica mais bonito, você acha? Na minha Fica, opinião, acho que fica. A fica minha. por quê? Muitas vezes você colocou prótese, tirou pele, fez Uhum. tudo e ainda está insatisfeita. Porque falou, mano, cara, meu colo não tá aquele Não colo. tá Porque assim, bonito, né? só que a hora que você pega a tua mama, dá um suportezinho aqui, ela fica como você gostaria. Na hora. Certo. Pum, ficou. No começo a Porque paciente não gosta muito, né? Ah, ficou muito Não, não, alta assim, e não é um sei o inchaço quê. inicial, exato. Aham. Então, mas você corrige assim. Então, é isso que esse suporte de alça lateral faz com o implante. Ele fica ali segurando ali e deixa o colo projetado, né? Sem ele, vai perder essa projeção mesmo com o implante, né? Então, esse por trás do músculo, hoje em dia, 5 anos para cá, é que mudou, conseguiu dar estabilidade, não depende de qualidade de pele. Antes dependia, olha, só vai ficar boa, só pode ceder em 3 meses. Já perdeu um pouco do resultado, né? Ficar feliz no começo, um ano depois já não está mais feliz com o resultado da mama. Essa técnica atual, ela trouxe essa estabilidade. Aquela que a gente entrega no pós-operatório imediato é Uhum. aquela que você tem um ano depois. Quantos anos tem sua cirurgia? 3 anos. Provavelmente é o resultado mantido 3 anos depois. Aham. Você pode falar ou não para Com mim. Então, certeza, exatamente. com Então, certeza. essa estabilidade do que a gente fez no intraoperatório tá aqui, ó, 3 anos Três ainda. anos e super É, satisfeita. e a tendência é ficar, exatamente, coisa que a gente não conseguia ter sem essa fixação, sem esse uso muscular diferente que a gente tem hoje em dia aí da alça de sustentação E lateral. acontece da paciente perder a mão, olhar e falar, eu quero a prótese, sei lá, 400. E você fala, não, peraí, é a sua estrutura, é você, é seu corpo. Vamos colocar uma 250? E a pessoa fala, ai, doutor, mas É, aí, né? era o dia a dia. Também foi uma evolução aí. Tanto da questão, hoje as pessoas sabem que tem cicatriz, hoje as pessoas sabem que não pode se transformar em outra pessoa, Aham. e hoje eu sinto isso Que o também. excesso, né? Exato. Antes era exatamente, era assim. Inclusive, a insatisfação depois, olha, não ficou como eu gostaria porque eu queria ter posto maior. E o problema não é ser maior, o problema é essa falta de sustentação. Né? E a pessoa põe uma Ah, maior e acontece o entendi. quê com esse A aumento? Cede, projeção cede ainda é. mais, cede ainda mais, pesa ainda mais na pele antigamente. Então hoje em dia as pessoas já entenderam que a questão, elas querem forma, elas querem resultado, elas querem o colo, elas querem a mama bonita. O tamanho não é tão importante. E para colocar desse jeito, o tamanho também ele é restrito. Tem um espaço que vai caber.
Antigamente era só uma cobertura. Sim. Se eu botar uma laranja, um limão ou um melão, isso é só uma E cobertura. ficava Hoje eu tenho um estranho. espaço, É. né? Então eu tenho uma restrição. Então, e as pessoas, pelo menos na minha prática diária, já entenderam isso. Elas vêm e falam, eu quero uma mama bonita. E elas deixam a indicação mais na nossa mão. Porque sim, tem limitações de tamanho, só que dentro dessa limitação, nunca foi tamanho que ela buscou, Uhum, né? Ela quer uhum. uma mama bonita, firme, uma mama com colo projetado, uma mama que às vezes ela não precisa nem do sutiã para ter a sustentação, né? Volto a É, dizer que tudo isso é um conjunto. Ter uma mama bonita significa ter um ombro bonito, treinar, exatamente. movimentar essa musculatura da mama para que fique tudo harmonioso. Porque a prótese de silicone e a cirurgia em si somente não vai resolver se você não tiver essa consciência de que você precisa fazer o conjunto da obra, né, Com doutor? certeza. O braço, o bíceps, Ex- né, a sua postura, porque a cirurgia plástica ela muda a postura também, não muda? muda, A muda. pessoa às vezes tinha uma Confiança. vergonha, andava encurvadinho, agora tem aquela postura diferenciada. Por quê? Porque está se sentindo melhor. Não adianta. Só não se mostra quem não fez. Quem faz cirurgia plástica quer mostrar lá a barriga, quer mostrar como ficou bonita a mama. Isso é uma atribuição do ser humano. A gente quer parecer estar melhor, não é isso? Com certeza, com Isso é certeza. totalmente natural. Gente, toda vez que eu gravo esse programa, toda vez que eu gravo esse podcast, meu tempo, ele voa. Eu falo que é esse menino aqui que fica mexendo ali, porque não é possível. Muda o nome para de aí me conta mais para máquina do Me tempo. conta mais e mais, né? A gente tem uma última pergunta aqui que eu não posso também deixar de fazer para você, que é sobre a parte masculina também. O homem que fez a bariátrica hoje, doutora, eu fiz uma bariátrica porque eu precisava 150 quilos Sim. e eu estou disposto a melhorar, a ficar bem, a mudar essa aparência de ex-obeso para um cara fitness e causar aí nas redes sociais. Quanto tempo a espera da cirurgia bariátrica para a primeira cirurgia plástica, começando de hoje a uma conversa com você? Tá. A gente precisa da estabilidade do peso. Porque não adianta a pessoa fazer a bariátrica, Aham. emagreceu 30 quilos, só que mês a mês ela perde 2 quilos. A cirurgia plástica tem que entrar depois que esse peso ficar Depois estável. que A gente precisa de pelo menos uns 3 meses de peso estável. Porque quem faz a bariátrica, mês a mês, vem vai reduzindo, né? reduzindo. Quanto tempo em média isso leva? Cada um é um. De 12 a 18 meses. De 1 ano a 1 ano e meio. Tenham paciência. Para entrar nesse platô. Aí a gente observa, a gente tem que esperar uns 3 meses para ver se esse platô se mantém. Olha, perdido, tô com 90, 90, 90. Acho que agora deu. Agora deu uma estabilizada. Aí é a hora de a gente poder Até porque tem uns arrumar. casos de obesidade que a pele cai muito, né, doutor? Tem casos que ficam extremamente flácidos, né? E aí ele precisa tirar a pele da região da mama, das costas, do Do abdômen, do braço. braço, da coxa. Aham. E aí, como eu te disse, tudo vai depender do tempo cirúrgico. Essa associação do quanto a gente vai fazer numa cirurgia única é do tempo que vai levar cada procedimento. A gente tem que fragmentar muitas vezes, tem pele do corpo inteiro para tirar, porque o tempo fica proibitivo em termos de segurança. Gente, você aí de casa, homem principalmente, que está passando por um processo de perda de peso, emagrecimento. Hoje a gente está com o Dr. Rafael Pacanari, especialista em contorno masculino. Hoje, propriamente dito, assim, claro, ele opera mulheres e trabalha O- muito bem. Opero. É, Assim, inclusive as esposas perguntam, né? Falam assim, mas eu queria fazer também. Eu falei, mas não tem problema. até porque quando, até porque Poxa, meu marido, eu queria. ele falou isso, ele falou, tá, e se eu for operar é com o Dr. Rafael, entendeu? Sim, Então sim, isso é muito bom, você que está em sim. casa, como ele mesmo disse, tem coisas que são definidas. A gente está definindo hoje essa entrevista para o público masculino, para você que quer ter coragem. Conheça mais o trabalho do doutor aqui, do médico, vai lá, segue ele no Instagram, ele vai passar as redes sociais dele, ele vai passar onde que ele atende. Sim. Vocês que estão fora do Brasil também, ele atende Sim, no bastante. A gente online, faz né, online, doutor? dá todo o suporte Fala aí sobre isso, fala sobre suas redes, Sim, tudo. sim. A gente tá no Instagram lá, é DR Rafael Pacanaro com 2 Cs. E a gente atende bastante mesmo, né, pessoal de fora, bastante que se interessa, né? Vê, às vezes não tem esse tipo de profissional fora, né? Na Europa a gente não vê pessoal lidando com isso. Mesmo na América do Sul aqui tem bastante gente que procura. O Brasil está voltando
a ter um protagonismo mundial na Esse questão, olhar, né? na questão. A gente tinha perdido muito isso, né? Muito por conta de politicagem, mesmo, de política mesmo. Mas assim, hoje em dia a gente conseguiu tá voltando esse olhar. E os profissionais aqui, o ambiente, a formação, ela é muito boa, né? Então, tá atraindo muito esse pessoal de novo, que a gente não consegue esse tipo de serviço fora a vir no Brasil. E a gente consegue, nossa, e a gente se vira nos 30, viu? Essa semana eu fiz uma consulta de um austríaco, Olha só. de um austríaco que ele falava mais ou menos, E como é que você mais ou faz? menos, pois é, ele falava, por isso que eu falei que é o se vira nos 30, que ele falava, Fala por mímica. mas ele falava, meu inglês é ruim. Inclusive, inclusive, quem queria fazer era a mulher dele. Ele falou assim: não, Aham. faça você primeiro. Fica a mulher Aí, ficou lá ó. do lado lá. Mas deu certo. Assim, inglês é uma língua mais universal, assim, a gente consegue lidar. Espanhol, pra gente é fácil. Por espanhol é Sim, difícil de entender sim, português, mas a gente sim. consegue lidar com isso aí. Eu tô tentando até organizar essa questão aí de um profissional para lidar com essa Da questão de língua, comunicação, né? de língua para ajudar. Mas a gente criou toda uma estrutura aí para abraçar esse pessoal que vem de fora, que muitas vezes não conhece, não tem onde ficar. Então a gente faz todo esse Olha acompanhamento só, se interno. ele prepara a tua malinha do antes e do pós, ele vai dar um jeito de Sim, te receber aqui no sim. Brasil também. E aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo faz: doutor, qual é o meu investimento? Não se preocupe, você vai investir menos do que você ficar a vida inteira fazendo tratamento estético, mexe ali, mexe aqui. Quando você vai fazer uma conta básica, você vai ver que você já deveria ter procurado um profissional Exatamente, uma de coisa área. mais Com resolutiva. certeza. É Exatamente. porque é a certeza da solução, do que Exato. você espera. Porque quando a gente faz esses tratamentos aí, estética e não sei o quê, você vai, é aos poucos. Se a tua procura é imediata, o meu conselho é que você procure o profissional. Tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, doutor Rafael, Eu obrigada. que agradeço Foi de um estar prazer aqui. imenso receber você Vamos aqui. voltar, né? Eu e a minha família, meu querido esposo, Sim. temos um carinho imenso por você. Muito obrigada por você atender o nosso convite. Foi uma honra e foi muito bom. Gente, obrigada. Até a próxima. O E aí Me Conta Mais volta daqui 2 semanas, porque eu vou sair para curtir algumas férias com a minha família. Mas a gente volta gravando, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus e até lá.